Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca da marca Ka-Bar, que no caso é o modelo 1217, também conhecida como Ka-Bar USMC, sendo que esse USMC que ela tem ali no tang dela significa United States Marine Corps, porque é realmente a faca utilizada aí pelo exército dos Estados Unidos já fazem mais de 80 anos. Então essa é uma lâmina que foi projetada em 1942 e realmente talvez seja aí a faca mais conhecida do mundo. Eu acho que em questão de popularidade, talvez ela só perca realmente para os canivetes suíços, mas esse é um design então que marcou realmente aí gerações. Essa é uma faca que ela tem o cabo aqui o mais clássico de todos, né, que é realmente ali com o cabo feito em couro, então são arruelas de couro que são prensadas aqui junto. Depois elas é feito esse desenho aqui no cabo, então fica um cabo aí com um arredondado que é um pouco mais largo aqui na parte do meio, ele tem um pomo em aço e o aço utilizado na lâmina é o 1095 Crovan. Então realmente a versão mais clássica mesmo, como é produzida aí desde então lá da Segunda Guerra Mundial. Ela também acompanha a bainha em couro bem tradicional também, aqui com o logo da Marinha dos Estados Unidos. Ali a gente tem o escrito da Ka-Bar, tem uma bainha bem simples, sendo que a única coisa que eu não gostei dessa bainha é o tamanho que a gente tem desse passador de cinto. Então essa é uma faca que eu comprei mais porque é um modelo que eu sempre quis ter. Eu acho que embora seja uma faca militar pensada tanto para combate como para utilidade, por ter a questão aqui das duas guardas, pelo tamanho geral, então eu não acho que é uma lâmina ideal realmente como uma faca utilitária. Eu comprei mais por coleção porque eu queria muito uma já faz um bom tempo. E então voltando na questão da bainha, se fosse uma lâmina que eu realmente pensasse em colocar mais uso nela, provavelmente eu costuraria aqui uma linha, deixando o espaço do passador aqui menor, porque quando você vai sacar ela aqui, ela fica muito sambando muito, ela tem uma liberdade muito grande ali no cinto. Então eu preferiria que fosse aí uma bainha com um espaço menor. No vídeo de hoje, além de comentar sobre ela, eu também quero comparar ela com a Ontario SP1, que é uma outra lâmina que eu já trouxe vídeo para vocês. Então aqui a Ontario SP1 também segue aí um design, uma proposta bem parecida com a USMC, isso porque a Ontario já fez também aí a mesma faca, então essa faca 1217, como o governo americano tinha muitos contratos de diversas fabricantes, uma série de cutelarias diferentes fizeram esse modelo, mas por parte então das tropas dos Estados Unidos e tudo mais, comentam sempre aí que o modelo com melhor acabamento realmente era o da Ka-Bar. Essa é uma faca que eu comprei lá na Amazon, a Amazon aqui do Brasil mesmo, eu vou deixar os links na descrição. Lembrando que são links de afiliado, então quando vocês compram meus links, utilizando os meus links, vocês me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Mas então, antes de comentar um pouco mais sobre a lâmina, eu quero mostrar o que veio aqui na caixa. A gente tem uma caixa bem simples ali. Essa é uma faca que até hoje ela é feita então em Olean, lá em Nova York, nos Estados Unidos. E então aqui a gente tem a caixa bem simples, ali a gente tem uma marcação. Esse aqui é o modelo 1217, que é realmente essa variação com a bainha em couro, com o fio liso, com aqui o cabo também em couro. E abrindo aqui então a caixa, a faca ela não vem na bainha, então vem a bainha separada e a faca vem então dentro desse, com a lâmina aqui dentro desse papel aqui, então protegida dessa forma. Ali a gente tem então esse papel e aqui a gente tem um manual com uma história muito bacana. Inclusive eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um link para um vídeo da própria Ka-Bar, um vídeo que na verdade é uma própria produção cinematográfica mesmo, que a Ka-Bar fez em forma de documentário contando a história da marca. Então um vídeo, se eu não me engano, 46 minutos, muito bem feito, parece um filme mesmo, em que eles contam bastante da história da marca. Então aqui a gente tem até, primeiro desse lado aqui algumas informações, parte mais de questão judicial ali, de garantia. Aqui a gente tem um desenho, inclusive a gente tem versões hoje mais modernas que contam com esse cabo aqui, um cabo feito em Creighton, então ao invés do cabo em couro, e também uma bainha rígida feita em Creighton também. Então ali a gente tem essa outra versão, mas comentando aqui um pouco sobre a história da marca, eu vou deixar parado aqui, quem quiser pausar o vídeo para ler esse trecho pode pausar aí, mas ela fala então um pouco aqui da história, então, que a Ka-Bar antigamente chamava Union Cutlery, né, que na verdade antes chamava Union Razor Cutlery, mas eles adotaram esse nome Ka-Bar um pouco depois. Fala ali que fazem desde 1942, que tinham outro nome e tudo mais. E uma parte interessante é que eles comentam aqui que durante a Segunda Guerra, então lá pelos anos 40, não se sabia o quanto tempo a guerra ia durar e tudo mais, e produziram tantas, mas tantas facas dessa, que quando acabou a guerra eles tinham tanto estoque que eles só voltaram a produzir esse modelo em 1970, porque realmente eles tinham um estoque absurdo. Então essa é uma faca que era produzida pela Union Cutlery
E a Union Cutlery chamava ela de Kabar porque o nome Kabar ele tem uma história bem bacana que eles também contam lá no documentário, mas chegou uma carta para eles um dia de um caçador de peles, isso há muito tempo, lá nos anos 40, 50, em que ele contou que em uma das caçadas dele lá, a arma dele falhou quando ele foi atacado por um urso, ele teve que se defender só com uma faca, que era feita então pela Union Cutlery, e dizem que ele escrevia, né, não dava para ler direito o que estava escrito ali na carta, mas dava para ver o kill a bear, né? Então mataram um urso, ou o urso Kodiak, né, que eles chamavam, um tipo de urso. Então desse Kodiak, desse kill a bear, eles criaram então esse nome Kabar. O nome Kabar, na verdade, não era o nome da marca, mas ele vinha então impresso nessas lâminas. E como os soldados usavam e gostavam muito das que tinham escrito Kabar, que eram feitos pela Union Cutlery, esse nome foi crescendo e ficou tão grande que passou a ser o nome da marca. Então a marca realmente passou a se chamar aí Kabar. Na época, essa é uma faca que ela foi projetada para substituir uma outra lâmina que eles já tinham, que era uma lâmina que ela tinha uma espécie de um soco inglês de latão feito ali no cabo, era uma lâmina mais pensada realmente para perfurar, mas que não era boa aí para um uso mais utilitário de campo do soldado realmente, de cortar alguma coisa, às vezes usar como uma pá ali, realmente utilizar sem ser pensando num cenário de combate. Então essa foi a solução que eles tomaram e até hoje eles utilizam porque realmente ficou um projeto aí muito versátil. Comentando um pouco sobre as dimensões dessa faca, uma faca que tem 30 centímetros de comprimento total, então uma faca realmente bem grande mesmo. Então aqui o ângulo da câmera engana um pouco, mas ela tem aí 30 centímetros, talvez 30, um pouquinho aqui, uns 2 milímetros a mais, sendo que de comprimento de lâmina ela tem 18 centímetros, aqui a gente consegue ver 18 centímetros, mas ela tem aquela base ali, então na parte realmente de fio útil mesmo, ela vai ter cerca aí de 16 centímetros e meio. Sendo que a espessura da lâmina dela é de 4,2 milímetros, então ela tem 4,2 milímetros de espessura, que chega ali bem próximo na parte de cima. Então ela vem aqui então com esse ressalto aqui nessa parte da clip point, chega ali uma ponta bacana e ela tem um desbaste então flat ground. Se a câmera ajudar a focar ali, dá para mostrar melhor para vocês, sendo que é uma faca aí que, diferente da modelo da Ontario, veio assim com um fio de fábrica bacana. Então uma faca que veio bem afiada de fábrica. Então, aqui, ó, ela veio aí cortando bem. E para começar a questão de algumas comparações de tamanho, eu quero comparar ela com o canivete Ontario Hat 1. Então aqui a gente tem ela em relação ao Ontario Hat 1, que é um canivete grande, mas realmente é uma faca muito maior. E aqui a gente tem ela em relação ao Ontario Hat 2. Eu também quero comparar ela com o canivete suíço. Então aqui a gente tem o modelo Pioneer de 93 milímetros. E também eu quero fazer uma série de comparações com outras lâminas fixas. Justamente aqui como, por exemplo, a Ontario SP1, sendo que elas têm um tamanho muito próximo. Inclusive uma coisa interessante é a questão das bainhas. A Kabar SMC ela fica muito legal aqui na bainha da Ontario SP1. Então aqui eu achei que fica até mais legal do que na bainha de couro. Você consegue vir aqui e travar ela dentro da bainha da SP1 numa boa. Dá para vir aqui também travar a parte do cabo. O cabo aqui realmente fica com um pouco mais de folga, mas acho que ficou muito bacana esse conjunto. Porém aqui a Ontario SP1 ela é uma faca então mais larga, então ela tem uma espessura maior e ela até entra aqui na parte da bainha da Kabar. A gente consegue colocar ela aqui na bainha da Kabar, mas essa parte aqui não vai fechar, porque essa parte de couro aqui fica um pouco menor. O cabo da Ontario SP1 é um cabo um pouco mais largo, então ela não consegue travar. E comparando a questão realmente do acabamento do modelo da Kabar e da modelo da Ontario, principalmente na parte do desbaste, que a gente vê como a Kabar realmente tem um desbaste muito mais bem feito. Aqui com o modelo da Ontario a gente tem um grind muito mais grosseiro. Estou mostrando para vocês aqui, ó, um grind bem grosso atrás do fio, comparado aqui com o grind da Kabar, que realmente é um grind que vai ali cortar muito melhor. Ainda assim sendo um grind aí com bastante material, sendo uma lâmina resistente. Continuando então a questão da comparação de tamanho, eu quero comparar ela então com a Cold Steel SRK, também uma outra lâmina muito clássica, que também já tenho review para vocês. E com a SRK dá para comentar um pouco do porque eu acho um modelo sem a guarda dupla muito mais confortável. Então eu acho que essa é uma faca muito mais utilitária do que o modelo da Kabar. Então você poder passar o dedo aqui, essa guarda acaba atrapalhando bastante, então acaba sendo ali um ponto incômodo. E também a questão de que você segurando aqui ela atrás, como ela tem ali a parte do logo e o fio só começa ali, quando você vai utilizar ela, você só consegue utilizar então já um pouco mais para o lado. Para você fazer algo então com um detalhe um pouco maior ali, é muito mais interessante
ter uma lâmina, como por exemplo essa Condor Terrasor aqui, em que a parte do fio fica ali realmente bem próxima aonde fica em contato com a sua mão. Então você tem muito mais controle ali sobre algum tipo de entalhe, sobre algum tipo de corte, então mais preciso. Enquanto essa acaba sendo uma faca realmente mais ajeitada, pelo tamanho, mas em questão do peso é uma faca então bem leve, bem balanceada também. Se a gente for olhar a questão do balanço de peso dela, fica mais ou menos aqui nesse ponto, então mais ou menos aqui onde eu estou segurando. Então uma faca que ela tem uma questão de você conseguir manusear ela, então aí de forma bem tranquila. É o ideal realmente para uma faca pensada para ser uma faca militar, para ser uma faca aí de combate. Então na questão das comparações, aqui a gente tem ela do lado da Cold Steel SRK. Aqui a gente tem a Condor Terrasor, que eu mostrei para vocês agora. Aqui a gente tem ela em relação à Denko Armiger 4. Então aqui a Denko Armiger 4, que é uma lâmina aí bem menor. Aqui comparando a questão da espessura que a gente tem dela em relação à Armiger 4 e à SRK, dá para ver aí que a SRK realmente é uma lâmina mais espessa. Ela é bem próxima ali à Armiger 4. Acho que a Armiger 4 talvez tenha ali 4.5 mm, enquanto a Ka-Bar tem 4.2. E comentando um pouco sobre o Tang dessa lâmina, dá para ver aqui, ó, dá para ver certinho ali a espessura. Então ele afina bem ali e veio no cabo aqui bem mais fininho. Isso é um dos principais pontos que criticam dessa lâmina. Eu vou deixar também aí na descrição uma série de vídeos de teste de tortura e tudo mais do pessoal realmente abusando dessa lâmina, mas é uma característica, ela é mais leve porque ela tem esse cabo aí que, em vez de ser um full tang, que vem aqui então, como por exemplo, a gente tem nessa lâmina aqui da Caos, que é uma cutelaria brasileira, que é uma lâmina full tang, então realmente vem aqui toda a parte do tang. Então a gente tem essa diferença aqui, a comparação de tamanho das duas também. Então eu diria que realmente não é uma faca que você pensa nela como a faca mais robusta do mundo para você utilizar ali como um machado de fato, mas ainda assim é uma lâmina que aguenta assim bastante desaforo. Não é à toa que ela é utilizada então aí já fazem mais de 80 anos num contexto militar, né? Já passou por uma série de guerras, atendendo aí a proposta pela qual ela foi desenvolvida. Comparando também aqui com outro modelo da Caos, então vamos continuar aqui com os modelos da Caos. Ali a gente tem a Caos modelo Nimbus. E aqui dá para mostrar que ela realmente tem um cabo bem grande mesmo. Tem aí, se eu não me engano, são 11 centímetros de cabo, talvez até um pouco mais. Aqui a gente tem ela em relação a Caos Jagunço, que também é uma lâmina que tem um cabo bem grande. E comparando agora então com alguns dos modelos um pouco menores, antes só comentando aí, por exemplo, a Jagunço é uma faca que eu acho muito mais utilitária, pensando para um uso outdoor, do que, por exemplo, a Ka-Bar SMC. Então, por exemplo, usar uma Jagunço, usar uma Condor Terrasor, uma Caos EDC ou uma própria lâmina da Mora, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, em conjunto com um facão, por exemplo, facão de 16 polegadas, eu acho uma opção muito mais interessante de um ponto de vista de uso outdoor, de uso da faca realmente como ferramenta, mas é claro que essa também tem aquela lógica ali de ser uma faca com uma pegada mais militar. Mas é por isso que, assim como, por exemplo, o modelo Ontario SP1, eu só comprei porque eu realmente acho um modelo muito bacana, um design muito interessante e vale a pena ter aí na coleção. Quem sabe um dia eu use aí só para testar realmente como é, mas eu já sei aí que, por natureza, pelo design, pela proposta da lâmina, essas outras modelos que eu mostrei para vocês são melhores do ponto de vista aí utilitário. Vou comparar agora também com outros dois modelos da Caos, que bastante gente tem, então acho interessante mostrar para vocês, que aqui é primeiro a Caos modelo EDC, então dá para ver que realmente é uma faca bem grande mesmo. E aqui em relação à Caos modelo Mini EDC, então a Mini EDC parece aí realmente um brinquedo perto da Ka-Bar SMC, mas aqui também vou colocar em relação aos modelos da Mora, porque também são facas que muita gente tem, então vocês conseguem ter uma noção de tamanho melhor. Que a gente tem a Condor não, a Mora Knive Companion, e aqui a gente tem a Mora Knive Basic 511. Uma outra faca clássica da Ka-Bar que eu tenho muita vontade de ter na coleção, e essa sim, eu acho bem mais utilitária, se eu gostaria realmente de colocar em uso, é a Ka-Bar modelo Mark I, que também é um clássico, mas é uma faca então bem menor, ela tem 23 centímetros, essa aqui da Denko tem 22, então um pouquinho maior só do que essa aqui. E é um modelo que também tem versões tanto com cabo feito em couro, como também com aquele cabo feito em Creighton, que eu acho que fica muito bacana, variando também a bainha, tanto tendo opções de bainha em couro, como também aí opções com a bainha rígida, que se eu não me engano é feita também aí em Creighton ou algum outro tipo de polímero.
E também tem um outro modelo que é a Acabar Short. Então, uma faca que tem uma cara, um formato muito parecido com a 1217, porém com as dimensões aí bem reduzidas, que eu também acho um modelo muito bacana e gostaria de ter na coleção também. E aqui dá para ver desse lado aqui, o Tang ele vem até ali, então o Tang vai ali, chega fininho, e aqui dá para ver onde vem o pino que trava realmente esse poma que ele tem aqui no final do cabo. Então, uma faca que eu acho muito interessante. Pegar aqui para comentar para vocês do peso dela, vou pesar essa lâmina, sendo que é uma faca que, embora tenha aí 30 centímetros, pesa, que eu acabei fazendo a tara sem a lâmina, mas é uma faca que vai pesar então aí 289 gramas, se a gente pegar para vir aqui e pesar ela com a bainha, sendo que na bainha dá para ver aqui onde pega na parte da guarda, então pega ali na parte da guarda, aqui ó, tá até com um pouquinho sujo, mas quando você coloca ali, essa fricção ali faz a faca já ficar um pouco mais presa, mas o que realmente trava aqui é esse botão que parece ser um botão de latão. Então a lâmina que com a bainha vai pesar aí 405 gramas. Uma modificação que eu vejo bastante gente fazer, até tem um modelo da Acabar que eu nunca vi à venda aqui no Brasil, mas é a Acabar Dog's Head, que já vem então com o formato da 1217, porém com o pomo que tem um pedacinho que vem aqui para frente e sem essa guarda superior. Tem bastante gente que vem, corta, lima, arranca fora aqui essa guarda para realmente conseguir passar o dedo ali, sendo que eu acho que a guarda da frente eu acho interessante, porque ela dá uma segurança a mais para o seu dedo não correr ali para a lâmina. Essa aqui também, mas essa aqui eu acho que ela acaba realmente aí atrapalhando um pouco do ponto de vista da ergonomia para alguns tipos de uso. Se eu não me engano, talvez a parte da bainha dela seja feita no México. Algumas cutelarias fazem isso, então produzem as facas nos Estados Unidos e as bainhas no México. Como, por exemplo, com essa Ontario Kepar aqui, então a gente consegue comparar ela com a Ontario Kepar. E comentando um pouco sobre a questão do aço, é um aço que, na minha opinião, poderia ter sido uma escolha melhor. Eu não sei se na época tinha esses dados, essa análise aí, mas o 1095 ele não é um aço que ele tem a maior tenacidade do mundo. O 1095 Crovan, que é o que eles utilizam, então ele tem adição de cromo e vanádio ali que melhora a tenacidade, mas seria interessante acabar fazer, por exemplo, o que a própria Ontario fez. Então, as lâminas SP1 elas eram feitas com aço 1095 HC, enquanto, por exemplo, a Acabar utiliza o 1095 mais a versão Crovan, né, então, que tem essa adição de cromo e vanádio, e eles substituíram então pelo aço 1070 para ter realmente aí um ganho na questão da tenacidade. Mas tem gente que pensa que em time que está ganhando não se mexe, então acredito que por isso ela continua então utilizando o mesmo aço, que inclusive por ser o aço da Acabar também tem uma fama muito grande aí em todo mundo como sendo realmente um dos melhores aços do mundo. Então a dureza que pelo que eu pesquisei, que eles deixam essas lâminas entre 56 e 58 HRC, que para uma faca pensada realmente para você conseguir afiar em campo e tudo mais ali, não é uma dureza esperada, por assim dizer. Eu reparei aqui que a parte do fio dela ali, ó, ele comeu um pouquinho mais naquele sentido, então não é um fio totalmente retinho ali, mas no geral é uma lâmina muito bem acabada. Então ela tem ali esse ressalto que você quiser, você pode segurar nele aqui para fazer algum tipo de raspagem, alguma coisa desse tipo. Tem gente que diz que também isso dá uma integridade física melhor para a faca, então para resistir à questão de torções. Tem gente que diz que é para alívio de peso, para balanço também. Tem gente que diz que é para no caso de perfurar alguma coisa, sair sangue, sair fluidos por ali. Cada um dá uma explicação para esse suco que ela tem aqui. Eu acho que esteticamente ele também combina muito, fica muito bacana, sendo que esse acabamento preto que ela tem é um acabamento bem menos poroso, por exemplo, que o acabamento da Ontario. Isso não parece tanto na câmera, mas é um acabamento mais liso e não é um acabamento aí como, por exemplo, um DLC, um Cerakote, realmente que é mais durável. Você usando a faca vai riscar bastante, vai marcar bastante sim, mas a função dele é realmente proteger a lâmina da oxidação, porque é uma faca então que conta com um aço carbono. Se você deixar ela suja ali, deixar molhada, ela vai enferrujar sim. E também é claro que tem a questão de ser um acabamento de lâmina que não seja brilhoso, por uma característica militar aí, que eles preferem realmente facas com uma aparência mais discreta, que não denuncie nenhum tipo de posição e tudo mais. E mais uma vez eu recomendo bastante que vocês assistam lá o documentário da Acabar, porque ficou algo muito caprichado, um vídeo legal de assistir. Sendo que acho que para o vídeo de hoje eram esses os detalhes que eu queria mostrar para vocês. Se ficar mais alguma dúvida sobre essa lâmina aqui, que é realmente um clássico da cutelaria, que eu acho que tem espaço
em qualquer coleção, deixe aí na seção dos comentários. Lembrando que para quem quiser comprar esse modelo, eu vou deixar os links aí na descrição. Então, para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!